Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês a respeito de doença do carrapato. Afinal de contas, doença do carrapato passa ou não passa para o ser humano? Primeiramente, peço desculpas a vocês pelo áudio, talvez esteja meio abafado, mas eu tô aqui em Ayuruoca, interior de Minas Gerais, sul de Minas Gerais, cara, não para de chover por nada. E eu estava aqui, ó, respondendo os comentários de vocês, tô aqui no meu computador, ó, estava respondendo os comentários de vocês e o que aconteceu? Eu falei, cara, eu preciso gravar essa resposta pra vocês. Me perguntaram, teve alguma pessoa que tem um animalzinho e esse animal foi diagnosticado com a doença do carrapato. E um pouco depois que ela encontrou vários carrapatos nesse animal, fez os exames, diagnosticou que estava com a doença, começou o tratamento. Coincidentemente, ela e o filho também começaram a encontrar carrapatos neles e começaram a aparecer manchas pelo corpo. E eles começaram a ficar preocupados se a doença do carrapato pode ou não pode acometer também os seres humanos. Por isso, esse é um vídeo de alerta. Eu peço, por favor, que vocês me ajudem divulgando esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Porque as pessoas precisam ficar sabendo com relação a essa doença do carrapato que acomete os seres humanos. Seguinte, primeiramente, o que vocês precisam entender é que o carrapato, ele tem uma capacidade de multiplicação muito grande. Uma fêmea de carrapato, ela chega a colocar até 4.000 ovos, ou seja, um carrapato fêmea que sugue o sangue do seu animalzinho, ele pode voltar ao ambiente, num gramado, terra, áreas onde você tem às vezes aqueles muros chapiscados, cimento chapiscado, esses lugares que são esses buraquinhos, é um excelente atrativo para que as fêmeas de carrapato vão até lá e coloquem os ovos delas lá dentro. Cada fêmea de carrapato põe 4.000 ovos, ou seja, a sua casa vai ficar infestada se um único carrapato colocar os ovos lá. Uma curiosidade é que o carrapato, a fêmea, ela suga o sangue como forma de puxar esse sangue para fazer a postura dos ovos, ou seja, ela usa o sangue como meio, como forma de colocar os ovos. Então, por isso que as fêmeas, principalmente o carrapato estrela, né, que é aquele carrapato cinzinho que fica bem gordinho, ela tem uma diferença. Todas essas fêmeas gordinhas que você vê, todas essas gordinhas, parecem um grãozinho de feijão, cinzinha, são as fêmeas. Os machos, eles não crescem, os machos eles ficam pequenininhos, vermelhinhos, tá? E você olhando nas costinhas dele tem até um desenho. Esse é o carrapato estrela. Esse carrapato estrela, a fêmea fica gordinha, grandona, e o macho fica sempre pequenininho. Esse carrapato, ele suga o sangue do animal e vai fazer a postura dos ovos no ambiente. Esses carrapatos, eles acometem grande parte dos animais. Cavalo, boi, carneiro, cabrito, os cães, alguns gatos, eles pegam também principalmente a parte interna da orelha. Esses carrapatos pegam também as capivaras e outros animais silvestres, macacos, entre outros. E eles podem pegar o ser humano também. O que acontece é que não tem como a gente saber quais são os carrapatos que estão contaminados e quais são os carrapatos que não estão contaminados. A gente tem um carrapato que pode estar contaminado com a erliquiose ou a babesiose. São duas bactérias que podem ficar ali no aparelho sugador desse carrapato. E elas vão transmitir essas doenças para os seus cães e para os seus gatos, principalmente os seus cães. Então o carrapato pica o seu cãozinho e ele pode transmitir essa doença a ele. Essa doença vai ficar no seu animal, vai ficar se multiplicando, até o momento onde o cão esteja com a imunidade baixa e ele começa a ficar mais anêmico, prostrado, diminui o apetite. Você vê que a mucosa dele assim, ó, começa a ficar meio pálida, rosada, esbranquiçada. É um sinal que ele está com anemia, porque os carrapatos sugaram o sangue dele, transmitiram a doença. Essa doença dentro do animal, ela começa a quebrar as hemácias, as células de sangue, ele começa a quebrar. Por isso que quando você faz um exame de sangue, um hemograma, por exemplo, o veterinário vai diagnosticar e falar assim, poxa, o seu cão, ele está com baixa de plaquetas, está com poucas plaquetas. Por quê? Porque essa doença quebrou todas as plaquetas do seu animal. O seu animal fica sem plaquetas, que é responsável pela coagulação sanguínea. Nossa, e aumentou a chuva aqui, rapaz. Olha que pancadão que tá aqui. Então, o carrapato, ele sugou o sangue do seu animal,
a ponto de diminuir o nível de plaquetas do seu animal, que é o que faz a coagulação sanguínea, e chega um momento onde seu cão está tão anêmico que esse sangue começa a sair pelos poros, sai pelo ouvido, sai pelos olhos, sai pela boca, e o cachorro fica inteirinho vermelho de sangue, que algumas pessoas chamam em algumas regiões de lambivu. É a doença do carrapato nessas duas formas, ehrlichiose ou a babesiose. E ela pode pegar o ser humano. Só que uma outra doença, também semelhante, que no ser humano se manifesta pela febre maculosa. Só que todas essas doenças que podem passar para o seu animalzinho e passar para você, ela depende do carrapato estar contaminado. Existem algumas regiões no Brasil que são endêmicas para essa febre maculosa. E aí o que acontece? É comum você ver, por exemplo, quando eu morava em Campinas, trabalhava em Campinas, lá tem um parque, Lagoa do Taquaral. E lá era comum você ver lá, área endêmica para febre maculosa. Ou seja, o carrapato estrela, ele pega essa doença e ele transmite para as pessoas, tá? E ele fica levando essa doença de um lugar para outro, para uma pessoa para outra. E o que acontece? Uma pessoa com febre maculosa começa a apresentar manchas pelo corpo, manchas avermelhadas pelo corpo, começa a ficar também anêmica, mais prostrada, com apatia, febre muito alta, uma das características da doença do carrapato e da febre maculosa. Por isso que a febre maculosa dá febre intensa, pessoa de 40 graus, 41 graus, estourando de febre, e é fatal. Pode morrer se você não buscar ajuda rápido, tá? Então fique atenta se você encontrar carrapato no seu animal, se você encontrar carrapatos em você, se a sua região é endêmica para febre maculosa, a qualquer sinais e sintomas, prostração, apatia, inapetência, sinais de anemia, falta de apetite e febre alta, vá para um pronto-socorro, buscar ajuda, fazer exames. Se for o seu animalzinho, procure o seu veterinário para fazer exames de sangue, diagnosticar o mais rápido possível para iniciar o tratamento. O tratamento da doença do carrapato não é apenas doxiciclina, como muita gente difunde pelo Brasil, como muitas pessoas agem. Existem outros medicamentos necessários para fazer o tratamento e controle da doença do carrapato. Não é apenas ver se ele está com anemia, hematócrito baixo e baixa de plaquetas. Existem outros parâmetros que você precisa fazer. Inclusive existe até o exame de PCR para a doença do carrapato, para você saber se é a babesiose ou a ehrlichiose que está causando a doença no seu animalzinho. Então, tome cuidado, faça exames, acompanhe com o seu veterinário. Eu sei que não são todas as regiões que têm veterinário, eu sei que não são todas as pessoas que têm condição de pagar por um veterinário. Alguns lugares têm hospital público, mas busque formas, se proponha. Falei, cara, o que eu posso fazer para fazer o exame, para a gente conseguir um desconto, para a gente parcelar isso, mas tenha responsabilidade com o seu animalzinho, ele pode sofrer e pode até mesmo morrer. Uma última ressalva para vocês é que não confundam a picada da doença do carrapato com alergia, tá? E não confundam a picada da doença do carrapato com sinais realmente de manchas de pele. O carrapato, quando ele pica, ele tem um ferrão, tá? Então ele tem um ferrão bem grosso, ele pica e ele entra aquele ferrão em você. Para que ele fique fixado em você, ele não caia, e inclusive você pode tomar banho, esfregar e ele não sai da pele. Ele fica lá firme e fixado. Por isso desse ferrão muito bem fixo. E ele fica sugando o seu sangue, tá? E aí o que acontece? Se você vê o carrapato e você ficar desesperado, seja no cachorro ou seja em você, você vai lá e só puxa o carrapato de uma vez só, esse ferrão fica grudado lá dentro. Se o ferrão quebrar, o carrapato vai morrer, mas o ferrão ficou preso em você ou no seu cachorro. E aí isso faz com que aquele ferrão ali parado na pele, ele inflame e a sua pele fique toda cheia de carocinho, fique irritada por conta do ferrão que ficou ali. Esse lugar onde ficou o ferrão, você pode ver uma coceira ali nesse lugar por até 60 dias, o ferrão preso ali na pele, coçando, coçando, coçando. Por isso, muitas pessoas que têm o costume de ficar tirando o carrapato do cachorro, isso é totalmente errado, porque você acaba tirando o carrapato, esse carrapato, beleza, ele morre. Quando o carrapato tá gordinho, ele até não consegue fixar tão bem o ferrão, ele tá mais fácil de tirar. Agora, quando o carrapato é menor ou é o machinho, que ele fica fininho, é mais difícil você tirar. E se você puxar ele de qualquer jeito, o ferrão dele pode ficar lá dentro.
E isso faz com que o ferrão ficando lá vai inflamar, vai ficar aquele carocinho, aquela feridinha coçando durante muitos dias. E é isso que faz com que às vezes você veja um animal se coçando, e você acha, nossa, meu cachorro tá com alergia, meu cachorro tá com alergia ao carrapato, tá com alergia à picada, tá com alergia de pele. Às vezes não, às vezes é simplesmente porque você tirou os carrapatos dele, o ferrão ficou lá. Dói demais quando fica o ferrão lá dentro e esse ferrão fica incomodando e coçando. E na gente também. Então, uma dica para vocês quando forem tirar o carrapato de vocês, ou mesmo do animal, se vocês verem poucos, é você pegar o carrapato assim, ó, segura com o dedo e você faz aqui, ó, esse movimento, você torce ele, tá? Como se fosse apertar um parafuso, você torce. Ou você com a pinça, da mesma forma, com a pinça você torce. Porque quando você faz assim, o ferrão se solta e ele sai o ferrão. E aí você consegue tirar o carrapato com o ferrão. E aí você não tem tantas lesões, tanto machucado, tanta coceira no lugar onde tinha a picada do carrapato. Beleza? Então entendam, são doenças diferentes. Não é a doença do carrapato que passa para você, mas é uma outra doença chamada de febre maculosa. Beleza, pessoal? Peço que vocês compartilhem esse vídeo, dá o joinha e comenta aqui embaixo de que cidade vocês estão falando. Estou fazendo uma viagem, um tour por todo o Brasil de trailer com a minha família. Estou hoje em Aiuruoca, aqui interior de Minas Gerais. Quem sabe a próxima cidade que eu posso parar pode ser a sua, beleza? Um grande abraço, tchau!